Bom dia a todos, todas e todes. Nós estamos com muito prazer retomando as lives que já haviam sido feitas pelo Programa de Comunicação e Semiótica, no primeiro semestre, e a gente agora está retomando para bater um papo com o professor Amálio Pinheiro, do programa. Bom dia, Amálio. Bom dia. E com o pesquisador Luiz Fernando Pereira, que é nosso colega de grupo de pesquisa e que foi orientando do Amálio também, né? Hoje ele já é doutor e já é pesquisador, se bem que sempre não deixamos de ser, né? E eu sou a Isabel Rebelo Roque, doutoranda, orientanda do Amálio, que também me orientou no mestrado. A gente vai falar, eu vou ler um pouquinho só para não me perder. O nosso tema é processos e projetos criativos e comunicativos, relação com as linguagens da cultura e da ciência. Esta conversa vai buscar, enfim, demonstrar a necessária e efetiva possibilidade de interação via linguagens, orais, corporais, escritas, educativas, cinemáticas, telemáticas, entre os modos complexos da vida cultural, os processos criativos e as novas tecnologias, conforme se apresentam, não superficial ou isoladamente, para cada comunidade, região, situação e ambiente. A partir de então, se poderá pensar com mais rigor em políticas ambientais, impacto social, sustentabilidade. Nessa linha, incluem-se os nossos projetos da comunicação e semiótica, com o CNPq, e o do grupo de pesquisa Comunicação e Cultura, Barroco, Oralidades e Mestiçagem, com Portugal e Angola. Sobre esse projeto especificamente, o Luiz depois vai falar um pouquinho mais. Então, por favor, Amálio, você tem a palavra. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui, meus queridos Isabel e Luiz. Primeiro, esclarecer algo, resumidamente, a respeito do que o nosso grupo de pesquisa trata, não é? Barroco nós sempre entendemos não propriamente como um estilo de época, ainda que isto faça parte, evidentemente, do Barroco, e possa se pesquisar em muitos livros, sabidamente. Barroco, para nós, tem que ver com a própria constituição da América Latina e do Caribe, que relaciona natureza com os processos culturais, artísticos e comunicativos. Desde uma época pré-colonial, inclusive, podemos encontrar práticas que eram chamadas de barrocas pelos maias, astecas e também pelos nossos indígenas. Por exemplo, o barroco plumário, que depois repercutiu em obras consideradas modernas, como a do Hélio Oiticica. Estas relações entre o barroco e os processos culturais, elas adquiriram características específicas e que podemos chamar de modais, ou seja, é um modo latino-americano e caribenho de produzir cultura e arte a partir dos códigos universais. Essa tendência, ela nos obriga a desafios semióticos concretos, tendo em vista que os códigos foram alterados pela relação entre natureza e processos culturais, advindos dessa enorme quantidade de povos que vieram para cá, junto à participação
conhecida dos povos que já estavam aqui, em toda a América Latina e Caribe. Então, esta diferença modal nos obriga a ter que trabalhar com processos e procedimentos construtivos que possam dar conta destas situações de criação na cultura e nos meios de comunicação, tendo em vista o fato de que os códigos, por terem sido alterados, exigem sempre alguma ideia de tradução. Isto quer dizer que os autores que trabalhamos de outro espaço-tempo têm que ser, de algum modo, readequados a essas características modais e alteradas dos nossos códigos. Aí entra de maneira excessiva as oralidades. Entram aí as oralidades. Somente para dizer duas coisas de um assunto tão longo. Benjamin atribuiu a decadência das narrativas orais no Ocidente os processos de formação da modernidade e todos aqueles embates dentro das cidades, tendo em vista que a experiência vivida e acumulada tinha perdido estas capacidades advindas dos processos orais. Lotman, mais para perto de nós, disse também que toda a sabedoria incluída dentro das narrativas orais, no Ocidente estava em processo de degradação e tinha, por isso, diminuído muito. Ora, na América Latina, esses processos orais, eles, ao contrário, aumentaram. É como se todas essas narrativas orais provenientes de todo o mundo medieval e de todas as narrativas europeias tivessem aqui adquirido novas relações e, portanto, nova ênfase, novas combinatórias. Por aí se vê a extensão desse estudo. E tudo isso se forma dentro dos lugares onde as comunidades se reorganizam nos bairros. Estas oralidades, elas entraram dentro da escrita, elas incluem intervocalidades múltiplas, ou seja, isso que o Lotman também chamou de poliglotismo da cultura. Isto é bastante importante e termina indo para o mundo audiovisual, ou seja, os vídeos, o cinema e tudo aquilo que acontece nos celulares nunca pode deixar de utilizar estas múltiplas oralidades. Evidentemente que não teríamos tempo aqui de comentar o quanto as linguagens oficiais e os lugares comuns e as frases feitas podem também impedir a complexidade dessas oralidades, mas é por isso que o nosso grupo de pesquisa trabalha barroco e oralidade. O barroco na cultura, a oralidade como um exemplo extremo das relações entre o corpo e a natureza, já que quando se fala, se coloca o corpo em cena dentro de uma cena acústica, tendo em vista o fato de que a natureza ela é musical. E daí a necessidade de se estabelecerem processos de mestiçagem, onde aparecem os procedimentos necessários para a gente entender como, de maneira minuciosa, isto tudo se dá. Daí a importância, pelo menos, dos seguintes procedimentos. A proliferação, que é um modo de correlacionar e embutir as coisas uma nas outras, e também o chamado oxímoron,
que é uma maneira de fazer com que as relações paradoxais se transformem numa outra coisa mais complexa, não é? Então, pelo menos esses dois movimentos são importantes. Daí temos que lançar mão de combinatórias teóricas. Por exemplo, eu gosto muito, como vocês sabem, de relacionar Spinoza, Peirce e autores latino-americanos como Lezama Lima, Severo Sarduy, Haroldo de Campos, para citar alguns. O campo é muito maior. Então, daí, eu queria trazer apenas dois problemas que nós todos tratamos. Primeiro, falar de sustentabilidade sem levar em conta estas relações que eu mencionei significa separar a mútua implicação do sujeito na cultura, na comunicação e na natureza. E terminar por falar da natureza como se fosse algo dado e separado. Então, este tratamento é problemático e até perigoso, porque sempre procura sanar o mal realizado, não é? Estão matando os peixes, então temos que arranjar modos de segurança para impedir que os peixes morram com os produtos químicos, etc, etc, etc. Então, este modo de sempre procurar lidar com as situações graves quando o copo já encheu demais e já foi derramado. Outra coisa, somente uma sociedade que tenha consciência comunitária, solidária, das suas capacidades relacionais é que pode compreender a necessidade de não invadir a natureza, porque ela está em você mesmo. Como você vai prejudicar algo que está dentro de você, da sua voz? Já que essa natureza é que contribuiu para que tenhamos uma música popular tão intensa, danças, cantos, cantorias, repentes em toda a América Latina. E, em terceiro lugar, mais grave ainda, não se pode compreender processos tecnológicos que não tenham consciência dessas especificidades modais da alteração dos códigos no continente, porque, senão, essas tecnologias nunca vão conseguir captar uma espécie de vibração espacial que se produz quando a relação entre natureza, cultura, os sujeitos e os seus corpos se manifestam. Muito rapidamente, é isso que eu queria dizer por enquanto. Obrigada, Amálio. Luiz, fala um pouquinho do trabalho que a gente tem feito no grupo, dos projetos em que a gente tem se envolvido. Então, bom dia, Isabel, bom dia, Amálio, bom dia a todo mundo que está assistindo. Prazer estar aqui com vocês. Então, o grupo de pesquisa tem trabalhado, eu acredito que desde 2005, 2006, se não me falha a memória, e o nosso grupo de pesquisa realiza reuniões bastante marcadas no tempo, né? A gente realmente já teve reuniões semanais, quinzenais, em algum momento talvez mensais, mas nós seguimos com uma rotina de reuniões e conversas e trocas, agora de maneira remota, mas normalmente presenciais, durante muitos anos, né? O que não só serve para adensar as discussões e as conversas e as trocas bibliográficas de ideias, mas também uma troca afetiva e uma troca de contato, de conhecimento mútuo, né? das personalidades e dos interesses, que é muito importante também
para entender um certo caminho afetivo também das pesquisas, né, e de interesses, e que manifesta muito da cultura também e dos processos históricos que a gente teve imerso aí nesses últimos anos. Então, com esse trabalho surgem pesquisas conjuntas do grupo que se conectam não só com as pesquisas do Amálio, mas com as pesquisas também dos seus participantes. E a gente sempre procura acomodar de uma forma ou de outra, articular essas pesquisas de uma maneira que faça sentido, né? Não só para o campo e para a área de comunicação, mas também para todos aqueles assuntos e temas que estão imersos aí nessas discussões do grupo. Uma prática que a gente tem corriqueira, e não sei se vários grupos têm essa prática, mas nós registramos essas reuniões desde há muito. Então, registramos como atas de reunião, algo corriqueiro até banal. E essas atas sempre foram feitas de maneira... Nunca houve uma pessoa responsável especificamente por fazer as atas. Essas atas, esses registros, e eu sempre chamo de ata porque é o nome que a gente acabou chamando sempre, talvez por uma certa tradição político-sindical de partidão, talvez um pouco, e se chama ata por conta disso. Mas são registros com participantes, assuntos tratados e até uma parte burocrática mesmo de organização de atividades. Mas essas atas sempre foram trazendo, né, registros das nossas discussões, indicações de livros, de textos, comunicado de alguma exposição que estava acontecendo, enfim, há muitos assuntos tratados nessas atas que apareciam, já que a gente se reunia pelo menos a cada 15 dias, a gente já terminava o ano com pelo menos, talvez, 20 atas, 30 registros anuais, né? Algo assim, talvez mais, talvez menos, dependendo do ano. Então, em 2016, se não me engano, né, quando o grupo já tinha, acho que uns 10, 11 anos, né, mais ou menos, nós começamos um projeto de recuperar essas atas, porque e é interessante, né? Como você tem um registro corriqueiro, aí você tem, ao mesmo tempo, um grupo de e-mails, né? De discussão para o grupo se comunicar. A princípio, a gente tinha um grupo no Yahoo, né? No Yahoo Grupos, depois mudou para o Gmail, e esse material ficou tudo arquivado ali. E as nossas conversas ao longo do ano. Então, começamos a recuperar esse material. E ao recuperar esse material, começamos a fazer uma análise, uma certa categorização do que aparecia ali, e começamos a descobrir algumas palavras-chave, conceitos recorrentes, né? Palavras que em si indicavam, primeiro, né? Não indicavam uma coisa só, né? As palavras tinham, enfim, quando a gente falava, estou lembrando de um verbete que você escreveu, depois eu falo disso, mas quando a gente fala de gesto, nós estamos falando de várias acepções do que seria o gesto, né? E do gesto, da voz, né? Não existe um conceito, nem poderia existir, né? Fixo do que é o gesto, do que é a voz, do que é a natureza, do que é a comunicação, mas essas acepções vão se transformando e evoluindo, né? No sentido de mudança ao longo do tempo. Então, o grupo como um todo começou a organizar esse material, essas atas, né, ano a ano, e procurar palavras e conceitos recorrentes nesses documentos. Né? E o que a gente conseguiu foi elencar, pelo menos, né, formar uma nuvem de palavras, né, um mapa de palavras, que a gente até usou, enfim, ferramentas, né, para conseguir visualizar isso, para ver um pouco qual era essa galáxia de interesses, né, quais as palavras que apareciam mais, né, de forma mais concentrada, formando adensamentos, né, onde outras palavras estavam circundantes ali em conexão. Então, tivemos muitos termos, eu posso lembrar de termos conceituais, como semiosfera, como o Lotman, né, que é o Malicitor, como natureza, como
animal, né? As questões ligadas aos vegetais, aos animais, né? As questões vinculadas ao barroco, proliferação, as próprias questões referentes à articulação das linguagens e das coisas, né? Que aparece muito nos conceitos relacionados à mestiçagem, né? A ideia da mestiçagem da cultura, né? Dessas forças que se interligam e se articulam, né? E criam terceiros elementos não facilmente definíveis, né? De linguagem e de signos e de objetos. Então, nós elencamos esses termos, né? E as pessoas escolheram palavras com as quais tinham algum tipo de relação, seja de pesquisa, seja historicamente de interesse ou de vivência, né? E nós, através de um edital da PUC, né, dos editais de assessoria de pesquisa, que tem saído, até acho que tem um edital agora em movimento, né, em que existem incentivos de pesquisa em geral. Então, nós submetemos a um desses editais, ao PIPEC, para fazer essa pesquisa e a publicação desse material, né? E a gente fomos contemplados e organizamos no estilo de almanaque, né? Chamamos até de almanaque para ficar com esse termo. Depois eu vi que tem vários almanaques. Eu acho que o almanaque ele está nesse momento de está ativado. O almanaque na cultura brasileira está reativado, né? Dentro da sua longa história, né? Então, como um livro mesmo, como um livro de variedades de verbetes que pudessem marcar um pouco os conceitos que a gente trabalha. Então, tivemos aí um número de... Eu não me lembro exatamente quantos verbetes são, mas eu tenho um desses livros aqui, eu vou pegar só para mostrar, com licença. Nós publicamos esse almanaque, né? Está aí também, né? O almanaque de cultura barroco mestiça. Fizemos uma brincadeira com o volume 2, porque o volume 1 ainda vai sair, né? Já está pronto, talvez, nas nossas cabeças, mas ainda vai entrar. E a ideia é que ele traga esses verbetes, contextos nossos, né? E que marquem de uma maneira acadêmica, poética, dentro de uma poética da cultura, né? E da própria linguagem acadêmica em si, né? Essas palavras e conceitos, né? Dentro de um rigor acadêmico, porque a gente traz citações, traz autores, né? Então, temos essa preocupação também de divulgação desses estudos. Eu acho que essa pesquisa tinha a ver com poder divulgar um pouco e trazer um pouco desses estudos, né? E trazer um tipo de um glossário, né? De iniciação nesses estudos que a gente tem conduzido junto com tantas outras pessoas que têm pensado esses temas, né? E falando de um projeto mais recente, também com o edital da PUC de internacionalização, incentivo à internacionalização dos grupos de pesquisa, PIPRINT, né, a modalidade PIPRINT. Então, havia duas modalidades. A gente tem uma modalidade de início de parcerias internacionais, com grupos internacionais, querendo internacionalizar o grupo. Então, estamos desenvolvendo, em parceria com pesquisadores e professores de Portugal e de Angola, um projeto chamado Vozes do Barroco, em que procuramos acentuar de maneira pelo menos dupla essa pluralidade, né? Tanto pelo plural em vozes, quanto pelo próprio barroco, que em si já traz essa ideia de pluralidade, diversidade e incrustações múltiplas, né? No seu tecido. Então, a ideia é poder trazer essas vozes, né, do barroco, que não são apenas as vozes da garganta, né, e do oral, mas que são também essas manifestações plurais de linguagem que aparecem na paisagem como um todo, né? Então, temos essas contribuições do nosso colega Abreu Pache, que é de Angola, é um pesquisador de provérbios, de manifestações
dos provérbios angolanos, não só na sua forma textual e poética na voz, mas nas suas cerâmicas, nos seus utensílios mais cotidianos, como o provérbio funciona como um operador em múltiplas dimensões da vida angolana. Então ele traz essa importante contribuição dessas vozes, que não são só as vozes da garganta, mas que estão articulando a cultura como um todo. E também temos a contribuição do professor Francisco Soares e Francisco Top, que são originalmente da Universidade do Porto, e que tem estudos muito interessantes dessas palavras e vozes aglutinadoras e aglutinantes de tantos idiomas, né, de tantos dialetos. Mais importante, não só disso, né, porque às vezes a gente pensa nisso como que um poeta, um pesquisador vai pegar esses idiomas ou dialetos de maneira separada, né, e ver como eles... Não, quando essa pesquisa vai acontecer, já vai pegar um amálgama que há muito tempo já deixou de ser unitário, né, ou deixou de ser facilmente discernível, né? Então, aqui está um português, aqui está, né, uma contribuição pontual. Não, já estamos falando de uma torrente que se manifesta analogicamente junta, né? Então, tanto o professor Francisco Soares como o professor Francisco Topa estão trazendo pesquisas de poetas brasileiros, portugueses e angolanos que trabalham também esses amálgamas, seja na voz poética escrita, seja na voz propriamente vocal, né, nessa manifestação oral mais explícita. E acho que são esses dois projetos agora que a gente está trabalhando, né? O Almanac ele vai ter outros volumes, queremos continuar trabalhando isso. E esse projeto Vozes do Barroco, que haverá um evento que já estamos programando, com a comunicação desses resultados dessa colaboração, num evento que vai acontecer de maneira remota, provavelmente, né? Ainda estamos acertando datas, tudo, mas será em março de 2023, que é o encerramento dessa primeira parte do projeto. Acho que é isso. Complementando o que o Luiz acabou de falar, gente, uma coisa que também é importante a gente destacar aqui do Almanac é que se tratou de um trabalho 100%, exceto pela impressão, obviamente, mas esse trabalho foi 100% feito pelo grupo de pesquisa. Então, assim, nós temos desde projeto de capa, projeto gráfico, diagramação, tudo feito pelo próprio grupo, tá? Pelos integrantes do grupo, que tem arquitetos, tem pessoal que trabalha com design gráfico, então é muito gratificante a gente pensar que esse produto aqui, ele foi, sim, 100% feito pelo grupo, né? Escolha milimétrica de ilustrações, vinhetas, um caça-palavras aqui que retoma os termos que foram colocados. E verbetes, eu, por exemplo, vou fazer propaganda dos meus, né? Porque o Luiz citou o verbete gesto, que ficou a meu cargo, mas eu também fiz o verbete paisagem e o verbete bunda. Por que eu estou destacando isso? Porque é exatamente dentro disso que a gente dá continuidade no projeto Vozes do Barroco, no sentido de não é só o termo bunda como uma definição, sei lá, anatômica, mas é tudo isso, tudo que é evocado a partir daí, dentro dessa pluralidade de culturas e vozes, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. E antes de eu dar a palavra ao Amálio, eu quero também fazer uma propaganda da obra principal dele, ele tem outras, mas este livro é o que norteia a gente na disciplina do Amálio e é o que justamente reúne
muitas das coisas que ele fala. É claro que ele na aula vai desdobrando, vai trazendo outros autores e autores mais recentes do que quando ele escreveu, porque é óbvio que a gente, né, é um trabalho barroquizante de fato, então a gente vai juntando uma série de referências, mas para quem quiser conhecer o pensamento do Amalio, esta obra aqui é fundamental, tá bom? Amalio, por favor. Muito bacana escutar vocês, não é? É isso mesmo. É incrível, não é, pelo que vocês estão dizendo, o Luiz já assentou antes, como essa ideia das atas, que parecia algo assim tão comum, se transformou numa possibilidade de articulação tão rica entre as várias coisas que a gente faz no programa, e podemos, a partir daí, incluir mais ainda todas as pessoas do grupo, e isso foi mobilizando as falas, as escritas, monografias, favoreceu meus diálogos das chamadas orientações e alimentou os projetos que estamos fazendo. Então, é muito interessante a gente pensar de que maneira, de como isto foi importante, não é? E de alguma maneira, se transformou, deu valor a uma palavra que às vezes pode parecer tão administrativa, mas que para nós não foi uma maneira de realizar planejamento do que a gente poderia fazer, não é? Então, digamos, pensar, planejar como um roteiro de possibilidades. Isso me pareceu bastante interessante. E também, escutando vocês, queria falar algo sobre uma preocupação que eu tenho tido e que nasceu também desta nossa convivência com o repertório vocabular que tínhamos que manejar, e começamos a ver que ele é um pouco deslocado das disciplinas tradicionais. E eu sempre tive alguma dificuldade para usar a palavra disciplina, porque ela é tão assim, está tão no âmbito crítico do Foucault, não é? Ela lembra, ou seja, a vida disciplinar, tem muito que ver com regimes de poder e de hierarquia, não é? Então, mas, independente disso, eu sempre pensei o seguinte, que para que possamos relacionar as chamadas disciplinas e pensarmos em fazer algo que se chame de interdisciplinaridade, nós temos que saber quais são as nossas disciplinas de fato. E me parece que isto não foi ainda muito bem pensado, porque as disciplinas foram construídas a partir do racionalismo iluminista e depois se efetivaram na República Francesa, saída de uma guerra terrível com a Alemanha, quando a França precisava organizar a sua vida política. E a educação era um dos lugares da organização da vida política. Então, num continente com tantas multiparticipações, tribais, pré-industriais, inclusive, autóctones, sem descartar todas as contribuições, também importantes do Ocidente, que se mesclam às anteriores, é muito difícil que o nosso modo de pensar, de conhecer, de realizar alguma episteme,
tenha que ver com o modo como as disciplinas foram organizadas na República Francesa. Então, este é um outro grande problema, não é? Que teríamos politicamente que resolver. Também queria, a partir do que vocês falaram, lembrar algo que o Willem Flusser disse. Não é? O Willem Flusser, nós temos na PUC um arquivo Willem Flusser importantíssimo, que é coordenado pelo professor Norval Baitello. Não é? Mas o Willem Flusser disse, tal o modo como se relacionam no Brasil os idiomas, ou seja, o tal poliglotismo, não é? Que não tem que ver com o fato de saber muitas línguas, é outra coisa. É uma enorme embutimento de elementos de várias línguas numa palavra só, de tal maneira que os idiomas que se falam no Brasil e na América Latina, eles são aglutinantes e não flexionais. Eles rompem com a sequencialidade de princípio, meio e fim. E ao mesmo tempo, se aproximam muito da natureza. Não é? Então, ele, inclusive, enumera algumas palavras vindas do banto e do tupi, não é? E que são justamente muito utilizadas na música popular, etc., porque passam a ser palavras cravejadas de sílabas, assim como uma arquitetura barroca é cravejada de pedras, não é? Que justamente são o emaranhado da natureza transportado para a linguagem cotidiana e para a arquitetura, para a música popular, etc. Por isso, diz o Willem Flusser, em várias partes, o Brasil, ele nesse sentido, este Brasil lúdico, ele é ahistórico. Portanto, ele não pode ser analisado conforme os parâmetros da evolução de um espírito de época. O que não quer dizer que não tenhamos relação com o espírito da época, mas ele, de alguma maneira, é também traduzido e embutido dentro desses elementos mestiços. É isso a mestiçagem, não é? Isso me parece muito importante também, não é, a ser percebido. E também é importante para a gente notar o quanto isto não é levado em conta nas falas em geral. Não é? E estas são as características semióticas do continente. E são elas que nos permitem sair dos paradoxos em que as ciências tradicionais nos tentam colocar. Isto é bastante importante também de se dizer, e por aí se percebe a enorme contribuição de todos os povos vindos da África e de todos os imigrantes empobrecidos que vieram para cá e de todas as tribos indígenas de todos os países. Então, haveria isto a mais que eu gostaria de ressaltar. E que tem que ver com esta nossa pesquisa, digamos, repertorial. E que, na verdade, não é só de palavras, ela é uma pesquisa também cromática, sonora, visto que há, ao mesmo tempo, interação entre palavras e interação das palavras com a paisagem, o que torna tudo bastante mais complexo e rico. Sempre que você mora num bairro, você se relaciona com as pessoas, com as palavras que as pessoas dizem, com a paisagem do bairro, a música do bairro. Então, qualquer proposta de uso das tecnologias derivadas de novas ciências, de alguma maneira, tem que haver este entrosamento, para dizer pouco,
entre como aplicar a tecnologia de uma nova ciência àquele bairro, àquela cidade, não é? E evidentemente, aquele país, conforme a sua diversidade histórico-social e geográfica. Então, é triste que a gente não veja normalmente isto ser trazido à baila. Só se pensa em soluções que são, para usar uma gíria muito usada, são soluções meio como enxugar gelo. E que podem se transformar também em algo violento, não é? Eu fico pensando assim, o que vai se fazer com essa multidão de trabalhadores que é utilizada no desmatamento? Isso é um problema, não é? Eles estão ali desmatando, fazendo essa coisa terrível para sustentar a sua família, não é? Ou seja, eles são casados e têm filhos. Então, espero que as pessoas pensem nestas sequelas, digamos assim. Então, vejam vocês, haveria muito o que dizer, não é? Mas o bom é estar junto aqui com vocês, hein? Isso é que é conversa boa. Eu queria dar um depoimento, Amálio. Na verdade, você acabou agora no final dessa fala puxando o termo tecnologia, e eu ia até lhe perguntar a respeito, mas eu queria, na verdade, dar um depoimento que é do evento do qual eu participei recentemente, que foi aquele primeiro encontro da Antropocênica, né? Um evento internacional, foi a primeira edição. A próxima edição será aqui no Brasil, em 2023, em Manaus. Então, é muito interessante porque os pesquisadores virão para cá para conhecer em loco aquilo do que eles estão falando, né? Num terreno um pouco mais teórico. Ele foi um evento promovido pela Universidade de Lisboa, Universidade do Algarve, e o Centro de Estudos em Ciências, uma coisa assim, não tô lembrada exatamente. Bom, participaram Boaventura de Souza Santos, né, do qual falamos ontem, né, Luiz? E arqueólogos, sociólogos, antropólogos e alguns poucos pesquisadores da área de comunicação e ciências sociais, né? Eu fui uma delas, no papel de doutorando, obviamente, né? E também um outro participante foi Ailton Krenak. E eu tenho lido bastante coisa do Krenak, que na verdade ele não escreve, ele é sempre alguém que, acho que é a Companhia das Letras que publica as obras dele, é sempre alguém que reúne as falas de Ailton pelos eventos dos quais ele participa no Brasil e fora. Ontem eu estava lendo o último que eu comprei dele, que é o Futuro Ancestral. Ele foi lançado há cerca de 2 semanas. É impressionante, Amálio, como muitas das coisas que ele diz tem muito, muito, muito a ver com aquilo que você também diz. Ailton Krenak já está aí há um bom tempo na estrada, né? Ele, na década de 80, ele participou da Aliança dos Povos Originários, que teve também como participante Chico Mendes. E o que é impressionante em você ouvir aquelas pessoas no evento, na Antropocênica, é que assim, o que se está discutindo ali é o que fazer diante desse cenário desastroso que constitui o que se passou a chamar de antropoceno, né? E alguns dos palestrantes, Ailton Krenak e Boaventura de Souza Santos foram 2 deles, eles defendem que não se use o termo antropoceno, mas sim capitaloceno, porque
o que o Ailton fala de forma muito contundente é de que antropo se está falando ao falar desse ser que está destruindo o planeta. Me incluam fora disso, eu não participo disso, né? Os demais povos originários, a gente não tem parte nisso. Na verdade, nós estamos há muito tempo levantando a bandeirinha e falando, gente, vai dar ruim. Temos um problema. Então, ali ficou muito claro que há claro que um papel decisivo do capitalismo para que tenhamos chegado a este ponto. Mas o que eu queria enfatizar aqui é que tudo que o Amalio diz há muitos anos, diz nas obras em que escreve, nas palestras que dá, nas disciplinas que ministra, é o que está sendo dito agora como a, digamos, saída, como a última saída que nós, como espécie, temos neste planeta, que não considerar a natureza, o ambiente, como fora. Ele está dentro de nós também. Então, assim, na verdade, é tão claro, né? É tão cristalino, mas é tão difícil de ser ouvido, porque isso implica uma ruptura com ele, inclusive, Ailton Krenak, nessa obra que eu li ontem, O Futuro Ancestral, ele menciona eu acho que eu não sei se é Conceição Evaristo que ele menciona ali, que diz, é mais fácil acabarmos com o mundo do que acabarmos com o capitalismo. Então, nós estamos num impasse. E assim, eu só queria dar esse depoimento para evidenciar o quão potente é o pensamento de Amalio e dos demais autores que ele mobiliza nas suas falas, né? Ou a gente ouve de fato, ou não teremos saída, né? Era isso. É verdade, Isabel, só para complementar. Eu não vejo modo de superar este impasse com a natureza dentro do capitalismo. Concordo com isso. Eu não falei antes, porque a gente não tem tempo para dizer tudo, mas a tua inserção aí está perfeita. Né? Tendo em vista que a separação entre homem e natureza se deu no Ocidente, apesar tendo em vista uma pretensa superioridade dos modos pensantes do Homo sapiens sobre o resto, isso se deu junto ao desenvolvimento, crescimento das grandes cidades, não é? Estabelecimento das leis da monogamia, ou seja, foram muitos eventos sociofinanceiros em comum. Isto é muito difícil. E isso se torna ainda mais clara essa dificuldade que você mencionou, quando o crescimento econômico de poucos com relação à pobreza de muitos é cada vez menos tocado como algo que tenha que se modificar. Então, eu sou de uma época em que esse era o assunto fundamental. Não é? Atualmente, ele não é o assunto fundamental. Então, parece que isso que você mencionou muito bem, não é? Parece que o capitalismo se transformou numa lei natural, não é? Então, é como se a pobreza só pudesse ser resolvida pela caridade, não é? Que termina por continuar separando as pessoas. Colocando um pouco d'água nessa fervura. Água não, né? Colocando um pouco de ingrediente, tempero nessa fervura. Você citou já o Benjamin, né? Eu me recordo agora o título do texto, mas ele cita no começo, que você sempre cita em aula. Teorias do fascismo alemão?
depois eu vou olhar aqui, mas eu não tenho certeza. Mas quando ele cita, né, de que o excedente tecnológico, né, o excedente técnico, que é sempre gerado dentro de um capitalismo que se desenvolve em cima da tecnologia, né, principalmente em cima dos avanços técnicos, né, se esses avanços técnicos não se articulam e não conseguem ser absorvidos de maneira criativa pelas forças sociais, né, esse excedente ele se manifesta em termos de poder, de opressão e, em última instância, de guerra, de violência, de aniquilação, né? Seja das pessoas, de grupos, seja da própria natureza e a aniquilação do mundo como um todo, né? Porque esse excedente técnico, ele, ao não ser articulado com as forças sociais, ele consequentemente é despolitizado, sem dúvida alguma, não há outra possibilidade. E essa despolitização é uma expressão sempre, ou quase sempre, fascista e violenta, né? E uma violência generalizada e com muitos alvos, né? Com seus preferenciais sempre, e com uma força destrutiva geral. Então, quando a gente vê também, né, eu acho que isso eu estou falando porque eu acho que é um trabalho que a gente procura fazer, e eu acho que vai na direção do que a Isabel comentou também, mas são as possibilidades, né? Como se enfrenta o capitalismo, né? A partir não só das macropolíticas e das questões que estão relacionadas à própria geopolítica, em última instância, mas numa micropolítica, né? Em algo do dia a dia, né? Então, acho que muito é tentado, né? Muito é feito, né? Procurando as brechas dentro dos aparatos técnicos, procurando caminhos de se apropriar das tecnologias de maneiras criativas, de maneiras libertadoras, enriquecedoras, subvertendo-as normalmente, né? Mas se a gente observar, né, desde o advento das redes até agora, o que a gente vê é que dentro de um movimento histórico, né, se impõem sempre esses mecanismos de aglutinação de poder, de dificultação de você poder usar de maneira mais livre e criativa e independente, né, esses meios técnicos, né? Então, eu acho que é interessante pensar sempre como articular, né? Como trabalhar essas tecnologias, como pensar que as forças sociais organizadas podem se apropriar desses avanços técnicos de maneira vital. E realmente isso é um enigma, não sei se tem solução, não sei se porque eu acho que são dos corações, faz parte do coração do capitalismo, né? Ter esse domínio técnico do mundo. Então, eu acho e as nossas pesquisas vão nessa direção, né? Como essas formas técnicas podem se tornar participar das forças criativas sociais, né? Das forças sociais mais potentes que existem, né? E esse é um desafio constante, né? E tem sido um desafio constante. Sim, Luiz, perfeito. E essas forças sociais mais potentes na América Latina, já que a gente tem que escolher um lugar, não é? América Latina e o Caribe já é grande demais, a coisa, não é? Que inclui, evidentemente, muita coisa da África, não é? São estas diferenças proporcionadas pela relação entre natureza e cultura, que envolvem um modo de usar os códigos que supera as dicotomias e as oposições, através da utilização expansiva dos espaços lúdicos, que, deste modo, podem reverter os processos tecnológicos que realimentam o capitalismo.
é uma situação difícil, porque mesmo aqueles que são contra o capitalismo podem sê-lo somente por falar que são, e não praticar as linguagens de maneira a que o capitalismo se veja diminuído, digamos assim, aos poucos, seja brechado, perturbado. Por isso que eu tenho medo também, lembrando juntando o que você falou, Isabel, eu tenho muito medo também, vejo um risco, algo que eu chamei já uma vez de mesmoceno, não é? Que é a mesmidade retórica, uma mesmidade retórica que pode invadir todas as práticas políticas. Quando as práticas políticas não conseguem ver, não é, a necessidade de virar as coisas do avesso, de rupturas micropolíticas, a tendência é que você termine nas frases feitas, e que outros já disseram, e que pareçam verdades. Ou seja, aquilo que alguém, que eu não lembro agora, já chamou de expediente retórico. Isso aí. Dentro disso que você está falando, Amálio, eu pensei exatamente no conceito de sustentabilidade. O quão enganoso ele é. Porque enquanto se continua vendendo o mito da sustentabilidade, então, assim, empresas que têm um compromisso social com a sustentabilidade. É uma forma de se continuar fazendo o mesmo, só que com um selo verde. Então, nesse sentido, Amálio, eu queria até agora, nós estamos com 57 minutos já, então acho que a gente vai se encaminhar para o final, e eu queria justamente ouvir de você, e Luiz, se quiser complementar, mas dentro de tudo que a gente falou, como você vê, como vocês veem a importância do programa de comunicação e semiótica e do conjunto aí de conceitos e de ideias que você traz, como você vê o papel desse programa para, de alguma forma, trazer um olhar mais crítico para esse conjunto de problemas que vimos enfrentando. Então, acho que seria legal para a gente dar esse fecho, né? Sim, eu posso dizer logo alguma coisa. O programa de comunicação e semiótica, ele, tradicionalmente, através das semióticas todas, ele é um lugar para que possamos investigar as linguagens no que elas têm de criativo, da sua capacidade de poder se relacionar. Isto é muito importante, porque normalmente as pessoas não por deficiência própria, mas porque foram levadas a isso, ou por causa da sua profissão, ou do seu partido político, ou dos seus interesses emocionais, as pessoas tendem a praticar as linguagens de maneira isolada. Então, falam a linguagem do seu grupo, da sua classe, etc. Então, a semiótica ela tem a capacidade de mostrar que a linguagem só pode ajudar na liberdade se ela se complexifica através de campos cada vez mais expandidos de relação. Isso que a gente chama de arquipélago e palimpsesto ao mesmo tempo. Então, os estudos da linguagem, desde há muito tempo, foram evoluindo no sentido de cada vez mais a gente poder fazer isso, e, inclusive, microtextualmente. E é aí que a gente pode perceber o quanto que a linguagem dos bichos, da natureza, tem que ver com a linguagem das artes, e tem que ver com as nossas práticas amorosas,
etc. E a vida se expande, fica neuronalmente, fisicamente feliz, e a gente, com esta alegria, pode ajudar politicamente. Algo assim. Só complementando, então, que eu acho que o Amália já falou muito bem, além de tudo isso, né, eu acho que esse conhecimento de linguagem é um escudo formidável para uma questão que tem batido muito a porta, né, de maneira muito difícil, que é a questão da saúde mental, né, da saúde mental. Essa capacidade de ver tradução, mediação, de operar a linguagem com pensamento crítico, né, é uma proteção. Eu acredito que é uma proteção importantíssima para isso que a gente chama de saúde mental, que é você estar minimamente protegido pelas perversidades desse próprio campo, né? do uso perverso, né? Desses elementos. Então, tudo que já foi dito, eu acho que tem esse campo também que eu queria salientar, porque eu acho que é muito importante. Muito importante. Muito bem. Bom, Beleza? eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu acho que Mas estamos dentro daquela hora que foi mais ou menos acordado, né? sim, sim. Só quero dizer a beleza que foi estar com vocês, conversando essas coisas. Eu também queria dizer do privilégio de ouvir e aprender um pouco mais com vocês. Foi Sim, muito, sim. muito, muito bom. Nós todos. Isso nos muda a cada instante. Então, gente, nós estamos encerrando. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do grupo, é só procurar algum de nós e, assim, será muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. A gente costuma fazer os encontros quinzenalmente, às terças-feiras de tarde, tá? E será muito bom poder trocar com mais pessoas, tá bom? Tchau, gente. Muito Maior obrigada abraço. Maior pela abraço. audiência. Beijos.